Vamos lá, continuando aqui a nossa leitura, estamos lendo aqui Minha Formação, um livro célebre do também muito célebre Joaquim Nabuco. Então estamos fazendo a sequência. Esse livro aqui está em domínio público, então nós estamos aqui fazendo a leitura exatamente do site domínio público. Essa é uma preocupação por conta de direitos autorais. Então, esse livro está de domínio público, fica mais fácil. Volto a dizer, é um livro bastante aclamado, já há muito tempo eu estou me devendo fazer essa leitura e junto com você eu vou fazendo essa leitura vagarosa, com calma e a gente vai tentando entender as coisas devagar. O Joaquim Nabuco foi um político de expressão nacional e nós estamos falando aqui, para a gente poder situar historicamente Joaquim Nabuco, no segundo reinado, então Dom Pedro II ali indo para a República. Tá legal? Então aí a gente já consegue estabelecer um parâmetro de eventual comparação. Também o Joaquim Nabuco, ele era abolicionista, embora a família dele tenha tido escravos um pouco antes. Mas ele era tido como abolicionista e foi um importante abolicionista na história do Brasil. Beleza? Vamos lá então, continuando? Vamos lá. Agora eu entro num novo capítulo que chama-se Ernesto Renan, que é o famoso Renan. Tá? Vamos lá. Página então 68 de 230, devagarzinho a gente chega lá. Se precisar parar antes de terminar o capítulo, eu paro, né? Para a gente poder dar uma descansadinha. E vamos lendo vagarosamente, beleza? Então, vamos lá. Eu estou lendo diretamente do computador, por isso que está espelhado aqui no meu óculos, infelizmente, nós vamos ter que fazer assim. Vamos lá, importante é a leitura, né? Então vamos lá. Desde a academia, a literatura e a política alternaram uma com outra, ocupando a minha curiosidade e governando as minhas ambições. Então ele se interessa desde o tempo da faculdade, né, em literatura e política. Dois elementos importantes, né? Dois elementos importantes. Relembrando que esse livro aqui é uma autobiografia dele, foi ele que escreveu. É como se fosse um diário, né? Continuando, nos primeiros anos a política teve o predomínio. Com a viagem à Europa em 1873, passou este para a literatura. E esse meu período literário, começado então, dura até 1879, quando entro para a Câmara. Vamos lá? De 1873 ele faz aquela viagem para a Europa e aí ele começa a se interessar muito mais por literatura, deixa de lado um pouco o interesse dele por política. E esse interesse por literatura vai até 1879, quando ele vira deputado, quando ele entra para a Câmara. Vamos lá. Eu tinha sempre lido muito e de tudo na época em que me sentia mais político do que homem de letras. Em filosofia tinha assimilado um pouco de Spinoza, baita filósofo, Plotino, show, Kant, não preciso nem dizer nada, e Hegel, muito bom. A nota mais sonora e mais sustentada de cada um deles vibra a mesma em meu espírito ainda hoje, que sinto a grandeza da filosofia católica e coloco São Tomás de Aquino entre Aristóteles e Platão. Em religião, eu estava sob a influência de Strauss, Renan, Havet, e formava sempre também eu, com os fragmentos de todos eles, a minha lenda pessoal de Jesus. Quer dizer,
A leitura que ele faz de Jesus é com base nestes senhores muito simples de pensamento, né? Para dizer mínimo. De simplicidade não tem nada, né? Voltando pelo espírito, posso dizer que habitei longos anos da praia do Flamengo às bordas solitárias e silenciosas do lago de Genezaré, fazendo uma referência bíblica, né? Em crítica literária, achava-me todo imbuído de Sainte-Beuve, Taine, Scherer, ainda que deste último, Scherer, de quem falarei, não tanto como depois que o conheci. O legal também, gente, é que este nosso amigo, eu vou tratá-lo aqui deste cara, né? Esse cara conviveu com muita gente importante que a gente só conhece dos livros. E ele conviveu, né? Grandes poetas, grandes pensadores, grandes políticos, ele conviveu. Isso é bacana. Voltando, página 76. Em poesia, tinha passado de Lamartine para Victor Hugo, o de Hernani quase exclusivamente, e de Victor Hugo para Musset, como devia depois passar de Musset para Shelley, de Shelley para Goethe, escada em que parei, mas onde não espero morrer, porque tenho diante de mim o Dante. O que não quer dizer que não tenha nos ouvidos a ressonância das grandes rimas novas de um Banville e não admire o cinzelado dos fortes relevos de José Maria Heredia, ou Heredia. Em prosa, Chateaubriand e Renan dividiam o império com Cícero, cujas cartas são talvez o livro mundano que eu levaria comigo se tivesse de ficar encerrado em uma ilha deserta. Não tem essa história? O que você levaria para uma ilha deserta, né? Ou quem você levaria para uma ilha deserta? A frase, a eloquência, o retrato e a encenação histórica de Macaulay foram também uma influência permanente que se imprimiu em meu espírito. Hoje eu teria de acrescentar Mommsen, Curtius, Ranke, Taine, Burckhardt. Quanto ao romance, está falando sempre aqui agora em literatura, tanto quanto ao romance, que é a imaginação abrangendo e modelando a vida, olha que definição interessante para romance. Imaginação abrangendo e modelando a vida, eu ficaria sob a impressão de Jules Sandeau. Vivia à sombra dos seus castelos antigos, reconstruídos pela moderna burguesia, entre as duas sociedades, a velha e a nova, que ele queria fundir pelo amor. E mais que a poesia da alma de Sandeau, que foi muito grande e que ainda um dia a França há de voltar, era para mim indefinível a impressão, aristocrática e feminina a um tempo, dos últimos encantadores estudos de Cousin sobre a sociedade do século XVIII. Tudo isto formava o fundo do meu espírito, o humus da minha inteligência, quando começou a fase literária, aquela em que senti uma impulsão interior irresistível para entrar na literatura. O período anterior era de receptividade, de plantio, de assimilações. A impressão, o prazer maior era o de ler. Agora vinha a necessidade de produzir, criar. E dava-se um fato singular, resultado desses anos de leituras francesas. Eu lia muito pouco o português, ainda não começara a ler inglês e desaprender o alemão
de Maria Stuart e de Wallenstein, com verdadeira mágoa do meu velho mestre Goldschmidt. O resultado foi que me senti solicitado, coagido pela espontaneidade própria do pensamento, a escrever em francês. Um brilhante frequentador da revista brasileira, que possui, entre outras qualidades, talvez a mais preciosa de todas, uma boa quantidade do fluido simpático, admira-se dessa minha afinidade francesa. Com efeito, não revelo nenhum segredo, dizendo que, insensivelmente, a minha frase é uma tradução livre e que nada seria mais fácil do que vertê-la outra vez para o francês do qual ela procede. O que me admira é que o mesmo não aconteça a todos os que têm lido tanto em francês como eu, mais do que eu, e cuja vida intelectual tem sido assim em sua parte principal, isto é, em toda a sua função aquisitiva francesa. É talvez que eles tenham uma força de assimilação maior do que a minha, ou que eu tenho mais desenvolvida do que eles a faculdade imitativa? Não sei. Mas essa suscetibilidade à influência francesa parece natural em espíritos que recebem quase tudo em francês e que têm horror à tradução. O purismo português, esse sim, é que, até tornar-se uma segunda natureza literária, exige uma constante vigilância, a retificação exata de todo o trabalho de aquisição intelectual. A verdade, para dizer tudo, é esta: admirando a força, o acabado, às vezes a grandeza desse estilo vernáculo em que há uma peneira de furos imperceptíveis para impedir qualquer imperfeição estranha, e em que a nossa língua, modernizando-se, parece conservar a tonalidade antiga, a minha fonografia cerebral adaptou-se contudo às leituras estrangeiras. Falta-me para reproduzir a sonoridade da grande prosa portuguesa o mesmo eco interior que repete e prolonga dentro em mim, em gradações curiosamente mais íntimas e profundas, à medida que se vão amortecendo o sussurro indefinível, por exemplo, de uma página de Renan. Tem aí o doutor Graça Aranha a confissão da minha deficiência em relação à nossa língua, cuja fibra forte, resistente, primitivamente áspera, lastimo não possuir. Limito-me, talvez por isso mesmo, a escrever como ele vê, com aqueles dos seus fios e dos seus matizes que se ajustam ao meu tear francês. Ele está justificando por que ele escreve em francês, não é? Por conta da dificuldade dele de escrever em português esse tipo de escrito. Óbvio que ele sabia e sabe, prova disso esse livro, né? Escrever em português. Mas acontece que ele, enquanto literatura, apreciava mais a escrita em francês. O momento em que me apareceu essa febre do verso francês era em verso ainda por cima, que eu me sentia forçado a compor, foi caprichosamente mal escolhido por quanto coincidiu com a minha primeira viagem à Europa. Não há dúvida também que foi um resultado dela, da impressão de arte, da impressão histórica, da impressão literária do velho mundo, jorrava em mim a fonte desconhecida das musas, que em outros tem jorrado do amor e da mocidade. Eu trazia versos de tudo que vira, como outros viajantes trazem pedras ou folhas
de Era do Coliseu, do Fórum, de Posilipo, de Sorrento, de Pompeia, do Lago de Genebra, de Versalhes. Esses versos, reuni-os em um volume, Amor et Dieu, Deus no título era tudo o que restava de um longo poema da eternidade que eu tinha pensado em Ocean, uma espécie de réplica teísta ao de Rerum Natura. Quando comecei a escrever esses versos, eu ignorava regras fundamentais da prosódia francesa, como a da altercação das rimas. Em pouco tempo tinha me familiarizado com os segredos dos hiatos e hemistíquios. Os meus versos de Amor et Dieu parecerão-me a ilusão do autor, é um dos mais finos estratagemas da criação, não direi quais, mas semelhantes aos melhores da decadência em que a França já tinha entrado. Quer dizer, ele gostava do que escrevia. O problema é o valor, dizia ele. Esses versos valiam muito pouco. Não que fossem todos eles maus, mas porque o que teria realmente valor neles, se fosse um novo caminho aberto por minha imaginação, era de fato uma estrada já muito percorrida por ela, uma espécie de via sacra das procissões antigas, na qual muito maiores espíritos tinham levantado por toda parte colunas votivas. Isso por um lado e por outro, porque o que neles podia soar agradavelmente era declamação poética e não poesia. Pertenceria à retórica, à arte de dizer, né? Ou à eloquência, e não à arte que em tudo é criação. Desde que toquei na ilusão do autor, vou abrir um parênteses para uma reminiscência, que talvez previna os jovens poetas contra uma das ciladas mais frequentes no caminho da mocidade até da velhice, a do elogio que de qualquer modo forçamos ou mesmo somente desejamos. Talvez ele vá abrir aqui uma possibilidade de uma coisa que não só acontece com os poetas, que infelizmente estão perdendo muito espaço, né, nos nossos dias, e a literatura de modo geral também, mas talvez nós consigamos colocar também essa ideia que ele traz aqui nas demais coisas da vida, como uma grande filosofia, que o grande problema, que é a ilusão que ele disse, é a ilusão do elogio. Eu diria mais, não sei se você que me ouve, que me assiste, já teve essa oportunidade de participar, ver ou até ser um puxa-saco, viver num ambiente em que você percebe o quanto as pessoas têm no puxa-saquismo, na vontade de elogiar o outro, que às vezes o elogio pode ser sincero, mas pode ser mentiroso. Na verdade, a pessoa está ali para se dar bem. E aqui ele está dizendo, isso é uma ilusão. O elogio é uma ilusão que também, às vezes, nós forçamos e às vezes desejamos. Aqui eu fecho o meu parênteses. Voltando para ele. Em 1872, quando Alexandre Dumas Filho escreveu a brochura L'Homme-Femme, terminando pelo famoso Tu es là, publiquei no Rio de Janeiro uma carta em francês a Ernesto Renan, com o título Le droit au meurtre. Um amigo entregou de minha parte um exemplar dessa brochura ao grande escritor, a quem só me faltou tratar de divine maître. Hoje, descubro, mesmo literariamente falando, os lados fracos da maneira renaniana. Naquele tempo, eu era o mais inteiramente sugestionado dos nossos renanistas. Escritor Renan, né?
O meu emissário era Arthur de Carvalho Moreira, de quem já falei, e a carta que ele me escreveu dando conta da sua missão podia ter a assinatura de Chamfort. L'homme femme, segundo Renan, não era senão um méchant paradoxe, que não valia a pena refutar, une plaisanterie, que não se devia tomar a sério. Então Renan, perto do elogio dele, disse: não, isso aqui é pouca coisa. Quando no ano seguinte fui a Paris, uma das primeiras visitas que fiz foi a Renan. Ele se lembrava do meu nome e não se demorou em responder ao pedido que lhe fiz de alguns momentos para apresentar-lhe as minhas homenagens. Ainda conservo esses curtos, pequenos autógrafos. Em francês ele escreveu bastante, né? Fazendo uma dedicatória para ele, para o Renan fazendo uma dedicatória para ele, enfim, desejando que ele tenha uma boa estadia por lá. 3 dias depois dessa visita que ele fez para o Renan, eu subi os 4 andares do número 29 da rua Vanneau e penetrava no mesmíssimo modesto apartamento que Carvalho Moreira me havia fotografado em sua carta. Dentro de minutos, me aparecia Renan. Na minha vida tenho conversado com muitos homens ilustres, de espírito. Entretanto, para mim, a impressão dessa primeira conversa de Renan ainda não se repetiu. Foi uma impressão de encantamento. Imagine-se um espetáculo incomparável em que eu fosse espectador único. Eis aí a impressão. Eu me sentia na pequena biblioteca diante dos deslumbramentos daquele espírito sem rival, prodigalizando-se diante de mim, literalmente como Luís II da Baviera, na escuridão do camarote real, no teatro vazio, vendo representar os Nibelungen em uma cena iluminada para ele só. Dessa entrevista, não só saí só fascinado, saí reconhecido. Renan deu-me cartas para os homens de letras que eu desejava conhecer. Uma espécie de abertura de portas, né? Cartas endereçando aquela figura ilustre cartas para Taine, Schiller, Littré, Laboulaye, Charles Edmond, que devia apresentar-me a George Sand, Barthélemy Saint-Hilaire, por intermédio de quem eu conheceria Monsieur Thiers, que foi um governante famoso, né? Thiers, francês. As nossas relações tornaram-se desde o primeiro dia afetuosas e, naturalmente, quando imprimi o meu Amour et Dieu, mandei-lhe um dos primeiros exemplares, que é o que ele escreveu. E aí ele escreveu uma carta em francês relativamente extensa aqui. Não é verdade que para um jovem brasileiro que escrevia pela primeira vez o francês, uma carta assim devia ser uma sensação de fazer época na vida? Leiam agora essa traidora página dos Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse, que seguramente não fui o único a inspirar. Vou cometer o crime de traduzir Renan. Agora ele vai traduzir aqui. Desde 1851, acredito não ter praticado uma só mentira, exceto, naturalmente, as mentiras alegres de pura eutrapelia, as mentiras oficiosas e de polidez que todos os casuístas permitem e também os pequenos subterfúgios literários exigidos em vista de uma verdade superior.
pelas necessidades de uma frase bem equilibrada ou para evitar o mal maior, como o de apunhalar um autor. Um poeta, por exemplo, nos apresenta os seus versos. É preciso dizer que são admiráveis, porque sem isso seria dizer que eles não têm valor e fazer uma injúria mortal a um homem que não teve a intenção de nos fazer uma civilidade. Voltando para o escrito dele, a meu respeito, se uma vaga lembrança dos meus versos lhe ocorreu, tanto tempo depois, ao escrever essa graciosa ironia, o grande escritor enganou-se em um ponto. Ele não me teria apunhalado dizendo que os meus versos não valiam nada, em vez de dizer-me que eram admiráveis. George Sand escreveu-me também a respeito do meu livro. Também, curiosamente, Madame Caro igualmente se referia ao livro dele. Todos esses cumprimentos, toda essa nobreza, eu a recolhia e guardava preciosamente como provas de generosa amabilidade e cortesia do caráter francês. Quanto ao valor dos meus versos, porém, a impressão que me ficou e apagou todas as outras foi o silêncio frio e impenetrável, entretanto polido, atencioso, simpático, de Edmond Scherer. Contei esse episódio para acautelar o talento que se estreia contra a perigosa sedução da entrapelia literária. Conheço entre nós um mestre dessa arte do espírito, Machado de Assis, mas este, espero, não fará confissões. Quem, se não pode conformar a perda da própria honra, diz São Felipe Neri, nunca avançará na vida espiritual. O escritor juvenil que não se resignar ao sacrifício de sua honra literária não fará progresso em literatura. E assim nós acabamos este capítulo. Estou na página 74 e estamos progredindo vagarosamente, são 230 páginas. Então acabei aqui a página 74. O próximo, eu já entro no próximo capítulo chamado A Crise Poética. Valeu? Então é isso. Muito obrigado, deixe seu like aí, seu comentário. Até a próxima.